muito bonita, mas a liberdade sem maturidade é uma coisa extremamente perigosa. E para nós crentes, para nós cristãos, é a mesma coisa, não é? Hoje, irmãos, deixem-me ser... Estamos no primeiro domingo do ano. Deixem-me ser honesto convosco. Deixem-me ser sincero. Aliás, eu sou sempre, não é? Mas eu estou cansado, irmãos. Eu estou cansado de um cristianismo de meias-verdades. Estou cansado de um cristianismo de promessas, de chavões, de frases feitas, pronto, em que nós interiorizamos isso e vivemos só nessa dimensão dessas frases feitas, como se isso fosse toda a verdade. E não é toda a verdade, não é? Não é toda a verdade. Também dizer que meia-verdade não é necessariamente uma mentira, é só meia-verdade. Não está tudo claro, não é? Uma das coisas que eu penso que falei semana passada, ou se não falei semana passada, falei alguns dias atrás. Antigamente nós tínhamos uma caixinha, que era a caixinha das promessas. Se alguém se lembra da caixinha das promessas? Só os cotas, não é? Os cotas é que se lembram todos. A minha mulher lembra-se, não é? A minha mulher adorava a caixinha das promessas, não é? Todos nós tínhamos a caixinha das promessas e toda a gente gostava tanto da caixinha das promessas. Sabem porquê? Porque só tinha promessas. Mas, irmãos, sabem, a Bíblia é um livro de promessas. Mas não é só um livro de promessas. A Bíblia é um livro de disciplina, de regras, é um livro de mandamentos, é um livro de princípios que nós precisamos de aplicar à nossa vida. Ou seja, nós não podemos querer a bênção sem as outras coisas. Porque isso é uma falácia. Se eu quero a bênção, se pegarem nas vossas Bíblias e for folhear todos os versículos que vocês têm sublinhados, são versículos de promessas. É só de coisas boas, coisas maravilhosas. Toda a gente sublinha o que é maravilhoso. Mas está lá a dizer que o salário do pecado é a morte. Não é? Vocês estão cá. E não é a morte do ímpio. O salário do pecado é a morte de quem comete o pecado. Vocês estão cá? Porque nós às vezes achamos que alguns versículos é só para quem está lá fora. E as promessas é para quem está cá dentro. Não é verdade, irmãos. Não é verdade. E eu estou cansado, deixem-me ser honesto, estou cansado deste tipo de cristianismo de facilidade, de facilitismo. Vai tudo bem, é tudo maravilhoso, aleluia, o Senhor está bom. Nós vimos... Eu quando saio de casa, todos os dias, quando saímos de casa, nós oramos, eu e a minha mulher. Mas ao domingo, antes de virmos para o culto, fazemos oração. E eu acho interessante, as orações é Senhor, dá-nos um culto abençoado. Um culto maravilhoso, Senhor, que fala, traz alguma coisa fresca para a nossa vida. Irmãos, eu não preciso de nada fresco. Eu só preciso do Senhor na minha vida. Amém? Porque é esta ideia de coisas frescas, coisas novidades, muitas vezes empurram-nos numa busca que nos leva à frustração. Porque vamos atrás daquilo que nós jamais alcançaremos. E eu hoje gostava, na sequência daquilo que falei a semana passada, eu gostava de trazer, não muita coisa, mas 2 ou 3 coisas que eu considero muito importantes nós refletirmos nesta manhã. E eu vou ler o mesmo texto que li a semana passada. Salmo 37, versículos 23 e 24. Salmo 37 é um salmo que toda a gente gosta muito, não é? Particularmente dos primeiros 5 ou 6 versículos. Quem lá confia no Senhor, descansa no Senhor, busca o Senhor. Todos estes versículos são, mas estes 2 versículos, eu acho que eles são importantes para nós refletirmos nesta manhã e dizem assim. Ouçam, diz assim: os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor e ele deleita-se no seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Eu li na tradução João Ferreira de Almeida, agora vou ler o mesmo texto na mensagem, que diz assim: o homem fiel caminha de acordo com o Eterno. Ele é feliz e o seu caminho é conhecido pelo Eterno. Se cair, não ficará muito tempo no chão, porque apoia-se no braço do Eterno. A mensagem. Então, irmãos, vamos tecer algumas considerações baseadas nestes versículos. O primeiro versículo diz: confirmados pelo Senhor são os passos do homem, cujo caminho ele se deleita. Então, primeira questão aqui, e vou fazê-la como pergunta: quem é que planeia os meus passos? Sou eu ou é o Senhor?
Porque nós pensamos que é o Senhor que planeia o nosso caminho. Não, somos nós que planeamos o nosso caminho. O que está escrito é, quem planeia os nossos passos? Eu. Nós costumamos dizer, e isto é comum a toda a gente, o meu caminho está nas mãos do Senhor, e eu estou a orar para saber qual é a sua vontade para a minha vida. Estou a orar para saber qual é o caminho que Ele quer que eu caminho. Estou a orar para que Deus me mostre o caminho, etc. Estamos a orar para que Deus nos mostre o caminho. Mas não é isso que a Bíblia diz. O que a Bíblia diz é que o caminho sou eu que o escolho. Não é o Senhor não vai... Ouçam, se estão à espera que o Senhor vos mande uma carta do céu, esqueçam. Porque todas as cartas que Ele mandou estão aqui. Só temos que ler este livro. Vir aqui e ler. Não é profecia, não é palavra de revelação, não. Toda a profecia, toda a palavra de revelação só serve para confirmar o que está no livro. Se não confirma o que está no livro, vem do inferno. Vem do inferno, porque toda a palavra de Deus confirma o que está no livro. Então, quem é que planeia os meus passos? Eu. O que é que acontece, irmãos? Há um monte por causa de estou a orar para isto, estou a orar para saber aquilo, estou a orar. Há gente, irmãos, eu sou crente há 50 anos, há gente que há 50 anos está a orar para que o Senhor lhes diga o que é que vão de fazer. Olha, e eu acho que nesta altura do campeonato o melhor é começarem a planear o vosso funeral. Porque se há 50 anos o Senhor ainda não vos disse, também já não vos vai dizer. E não vos vai dizer não é porque Ele não tenha dito. É porque vocês estão à procura da resposta no lugar errado. Porque tudo o que o Senhor tinha para nos dizer está aqui. Quantos aqui é que têm uma Bíblia? Levantem lá a Bíblia. Eu gosto de ver Bíblias no ar. Não é? Bíblias. Bíblias de papel, não é telemóveis. Bíblias de papel, não é? Eu, semana passada, disse que quando eu me converti, nós éramos conhecidos pelos Bíblias. Levávamos uma Bíblia, não era deste tamanho, era uma Bíblia grande, capa preta, debaixo do braço. Bem, alguns crentes mais envergonhados levavam-no embrulhado em jornal. Forravam a capa a jornal, é verdade. Então, irmãos, o que é que acontece quando nós passamos a vida à espera? Há um monte de crentes perdidos e confusos, porque não sabem qual é o caminho que devem trilhar. Acham que a qualquer momento Deus vai ligar as luzes da pista de aterragem como se fosse um avião. A ideia é essa. Nós oramos, Senhor, mostra-me o que é que eu vou, qual é a decisão que eu vou tomar. Vou pela esquerda ou vou pela direita? Ou vou pelo... Se há 3 caminhos é uma complicação. Senhor, mostra-me. E eles estão à espera. Quem é que aqui já andou de avião? De noite. Já fiz tanta viagem de noite. Nunca fui para a cabine do piloto, eles não me deixam. Não é? Eu tenho assim cara de ser da Al-Qaeda ou coisa do género. Não me permitem. Mas dá para perceber. De noite é uma das coisas que sempre eu fico a pensar como é que eles sabem para onde é que vão ir de noite. Não, há indicações, não é? E uma das indicações é que de noite, quando o avião começa aqui a dar a volta à cidade de Lisboa, por exemplo, aqui para entrar no nosso aeroporto, ele dá a volta e de repente na pista acendem-se umas luzes ao longo da pista e dá para ver lá de cima. Ele sabe que tem que alinhar ali, o avião tem que entrar ali direitinho, não pode entrar nem do lado ou tem que ser ao centro, não é? Às vezes, também já fiz algumas atragens em que ele desce assim meio do lado, mas é por causa do vento, não é? Em que vem toda a gente. Uma das coisas que acontece nos voos, que a mim me faz muito, eu estranho muito, é quando o avião aterra toda a gente bate palmas. Os portugueses, todos, uma alegria, assim, caneco. Também devíamos bater palmas ao taxista, ou quando toda a carreira, toda a gente. Estão a fazer o trabalho deles, não é? Isto foi só um à parte, foi uma piada, não é? Então, o que é que estamos à espera que essas luzes estejam lá? E a pista de aterragem, irmãos? A nossa pista de aterragem está aqui. Amém? Os passos do homem bom. Então, a ideia de que é Deus quem faz o meu caminho é errada. O que o texto diz, irmãos, o que o texto diz é que quem faz o nosso caminho somos nós. E o Senhor confirma ou não. Amém? O Senhor confirma ou não. Se o caminho que eu escolho agrada a Deus, Ele vai confirmar. Mas se o caminho que eu escolho não agrada a Deus, Ele não vai confirmar. Eu falei-vos de uma coisa a semana passada que foi o livre-arbítrio. Né? Eu já passo lá mais à frente um bocadinho sobre isto. Então, se o que eu escolho, se o caminho que eu entro, eu orei, busquei, trabalhei o meu coração para saber qual é a vontade de Deus. E a vontade de Deus é eu alinhar-me com o que está no livro. Não é uma novidade. A vontade de Deus está toda escarrapachada no livro. Se eu alinho o meu coração com o livro, quando eu faço a escolha, os meus passos serão confirmados com o Senhor. Quando a minha escolha não é do Senhor, mas é a minha vontade, o Senhor não confirma. O Senhor não confirma.
Se o Senhor não confirmou o meu caminho, é porque o caminho que eu escolhi, Ele não podia confirmar. Mas quem faz o meu caminho, sou eu. Porquê é que o Senhor permite que seja eu a fazer o meu caminho? É uma pergunta. Senhor, porquê é que tu permites? E isto tem a ver com o que eu falava a semana passada. Porque Deus respeita a liberdade que me deu. Vocês lembram-se que eu a semana passada disse: Deus liberta-nos até dele próprio. Isto pode parecer pesado, mas é real. Deus liberta-nos até dele próprio, porque Deus não quer que alguém o sirva contrariado. Deus não quer que alguém o siga forçado. Deus quer que os seguem, que o sigam com um coração voluntarioso, predisposto para isso. Então, quando eu faço a minha escolha, Deus não me diz, não me agita, não é por aí, não. Deus respeita a minha escolha, porque Ele deu-me a liberdade de eu escolher. Então, cabe-me a minha maturidade para eu fazer a escolha certa. Vocês estão cá? Continuando naquilo que vinhamos a falar. Ouça. A palavra de Deus diz: conhecereis a verdade, disse o Senhor Jesus, e a verdade vos libertará. João 8,32. João 8,36 diz: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, o que é que eu entendo aqui? Que existe uma liberdade verdadeira. Verdadeiramente seres livres. Há uma liberdade verdadeira, então também existe uma falsa liberdade. Vocês estão cá? Estou a pensar bem? Se há uma liberdade verdadeira, também há uma liberdade falsa. A liberdade verdadeira é aquela que me alinha, sabendo que as decisões que eu estou a tomar estão em conformidade com a vontade de Deus. A liberdade falsa é aquela que eu me tento convencer a mim próprio de que Deus vai aprovar, porque nós passamos a vida a orar para o Senhor aprovar as nossas más decisões, e depois dizemos: Deus não me abençoa. Deus não te abençoa porque tu não fizeste a escolha certa. Então, a ver se a gente entende isto. Porque Deus me deu uma verdadeira liberdade. Ele diz, e eu agora vou falar de mim, Ele diz: António, eu libertei-te de modo que tu podes ir fazer o que quiseres, tu és verdadeiramente livre, mas, António, lembra-te de que o que tu fizeres com a tua liberdade me introduz no teu caminho ou me mantém fora dele. Vocês estão cá? Estou a ser claro? Vocês estão assim muito sérios? Estou a ser claro ou não? Eu vou repetir. Deus está-me a dizer assim: António, eu libertei-te, de modo que tu podes ir e fazer o que tu quiseres. Tu és verdadeiramente livre. Verdadeiramente livre. Mas, lembra-te de que o que tu fizeres com a tua liberdade me introduz no teu caminho ou me mantém fora dele. Eu sou verdadeiramente livre para fazer a escolha que eu quero. Mas Ele também é verdadeiramente livre para me acompanhar ou não me acompanhar. E nós precisamos de compreender isso, irmãos. Precisamos de interiorizar estas verdades. À luz desta verdade, mais importante que a liberdade é a maturidade. Para quê? Para vivermos a liberdade. A maturidade para vivermos a liberdade. Vimos as loucuras do filho pródigo semana passada. Porquê? Porque Deus respeita a liberdade que Ele nos deu. Algumas pessoas, querendo ser mais espirituais, eu já disse isto semana passada também, dizem: eu agora sou escravo de Deus, e isto é uma mentira. Ninguém é escravo de Deus. Ninguém é escravo de Deus. É interessante, eu ontem estava a ler com a minha mulher lá em João capítulo 15, em que o Senhor Jesus disse: já não vos chamo mais servos, mas amigos. Porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. E Ele estava a chamar aos discípulos amigos. Mas depois Ele morreu. Ele morreu e ressuscitou. E os amigos subiram de posto. Passaram a irmãos. Amém? Passaram a irmãos. Há um upgrade na relação. Servos, amigos, irmãos. Amém? Uma coisa maravilhosa que Deus faz connosco, não é? O filho pródigo, ele colheu daquilo que ele plantou.
E porquê é que Deus não nos contraria? Porque Deus confia na inteligência que Ele nos deu. Amém? Nós fomos criados à sua imagem e semelhança, logo também temos a inteligência dada por Ele. E eu gostava de entrar agora num ponto, com base nisto, que é uma das coisas que eu considero, eu pessoalmente considero, das coisas mais difíceis de nós compreendermos, que é o silêncio de Deus. Quantos aqui sabem que Deus fica em silêncio? Levantem lá o braço. O silêncio de Deus. O silêncio de Deus é simplesmente alguma coisa incómoda, perturbadora, angustiante. Porquê? Porque nós não temos uma noção muito clara sobre o silêncio de Deus. E deixem-me dizer, irmãos, o silêncio de Deus, como eu já disse, é das coisas mais difíceis de nós compreendermos. Porquê? Porque haverá momentos na nossa vida em que vamos precisar desesperadamente de uma direção de Deus, em que vamos clamar: Deus, dá-me um sinal. Quem é que aqui já orou isto? Deus, dá-me um sinal, mostra-me alguma coisa, Deus fala, Deus age. Quantos de nós já orámos, já clamámos: Deus, 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 Deus? E a resposta de Deus simplesmente é silêncio. Estou a falar a verdade? Aqui sim. Vamos lá, porque é tão bonito a gente dizer: irmãos, Deus responde sempre, maravilhoso, e toda a gente sai. Quantos aqui já experimentaram o silêncio de Deus? Levantem lá o braço. E ficaram ou não ficaram frustrados? Ficaram. Porque o silêncio de Deus perturba-nos. O silêncio de Deus incomoda-nos. Mas Deus fica em silêncio. Porquê é que Deus fica em silêncio? Por vezes nos momentos mais tensos e nevrálgicos da nossa vida. Em momentos em que precisamos desesperadamente dele. Irmãos, deixem-me dizer, na cabeça do imaturo, ouçam bem o que eu vou dizer, na cabeça do imaturo, o silêncio de Deus é abandono. O silêncio de Deus é incompreensível. Como é que Deus pode ficar em silêncio numa altura destas? Porquê é que Deus fica em silêncio em alturas tão importantes na nossa vida? Por uma razão muito simples. Porque Deus respeita a sua inteligência em nós. Quantos aqui acreditam que Deus lhes deu inteligência? Só os que acreditam, muitos não acreditam. Deixem-me perguntar aqui, quantos aqui consideram que têm inteligência? Levantem lá. Só os que têm inteligência. Metade continua a não ter inteligência. Mas isso é normal. É normal? Não é normal. É alguma coisa que cada um sabe de si, não é? A inteligência que eu tenho foi Deus que me deu. Amém? Deus deu inteligência. E Deus deu-me uma inteligência que é uma inteligência dele. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Amém? Deus é inteligente, irmãos. Nós fomos criados à sua imagem, com uma capacidade de tomar decisões. A grande diferença entre nós e Deus, a grande diferença é Ele ser omnia em todas as coisas, e nós não somos. Ele é omnia em todas as coisas. Ele é todo poderoso, Ele é todo sabedoria, Ele é todo excelência, Ele é toda omnividência. Ele é absoluto em tudo. Nós não somos, nós somos limitados, mas todos nós possuímos pontos da natureza de Deus derramadas sobre nós. Amém? É por isso que nós somos criados à sua imagem, semelhança, é o imago Dei de Deus plasmado em nós. Então, quando Deus fica em silêncio, é porque Deus respeita a nossa inteligência. Muitas vezes estamos a clamar a Ele e Ele diz assim: toma uma decisão. Toma uma decisão. Tu tens inteligência para tomar a decisão. Faz a tua escolha. Mas pensa de acordo com a minha palavra e escolhe de acordo com tudo aquilo que eu já pus nas tuas mãos para tu escolheres de uma maneira sábia. E eu vou confirmar se tu fizeres a tua escolha de maneira sábia. Nós precisamos, irmãos, entender que quando o silêncio de Deus nos é oferecido, precisamos acreditar nos seus princípios que estão estabelecidos em nós. Precisamos de declarar: Deus, sendo-te bom, como é que ficas em silêncio num momento como este? É porque tu confias na inteligência que me deste para eu agir. Então, quando nós entendemos que o silêncio de Deus é uma oportunidade para eu agir com a graça, com a sabedoria que Ele me concedeu, então, nessa altura, nós devemos orar no sentido de: Deus, agora que tu me disseste para eu fazer a escolha, ilumina os olhos do meu entendimento. Ilumina os olhos do meu entendimento.
E eu preciso dos olhos do meu entendimento iluminados para que eu pense de acordo com a palavra de Deus. Amém? Quando os olhos do meu entendimento são iluminados, a minha mente alinha-se com a palavra de Deus. E não é apenas com os versículos das bênçãos. É também com aqueles versículos que me falam das escolhas, que me falam das dificuldades, que me falam das lutas, que me falam das adversidades, que me falam do cuidado que eu preciso de guardar, em que eu preciso de guardar o meu coração. Então eu faço a minha escolha. Na nossa imaturidade, irmãos, achamos que Deus cuida mais dos ímpios do que nós. É verdade. Quantos irmãos já disseram, oh irmão, porquê é que nós sofremos? O meu vizinho não é crente, até é ateu e a vida dele é... Bem, isso só demonstra a nossa falta de maturidade e de desconhecimento da palavra de Deus. Porque a Bíblia diz que naquele dia nós vamos ver a diferença entre o ímpio e o justo. Naquele dia, aqui, não podemos. E perguntamos, porquê é que os incrédulos têm uma vida bem-sucedida, etc. Ouça. Deixem-me cá dar aqui um exemplo. Estamos a falar do silêncio de Deus. Vocês já perceberam porque é que tanta gente, e até crentes, gostam tanto de ler o horóscopo? Há crentes que, quando compram as revistas, a primeira página que procuram é a dos signos. É verdade, lamentavelmente. Vocês já perceberam... Ouçam. Vocês já pensaram porque é que há tanta gente que gosta de ir ao astrólogo? Deixem-me dar um exemplo assim prático para vocês. Imaginem que eu vou ao astrólogo. Eu, António Gonçalves, estou com um problema familiar, uma luta, e vou... Já orei, e ouça que eu não vou dizer nada do outro mundo. Eu esteve há um tempo atrás numa igreja em que uma irmã, uma crente antiga, foi à bruxa. E o pastor perguntou, irmã, tua irmã foi à bruxa? A irmã crente há tantos... Oh, irmão, eu fui lá para ver se ela dava uma ajudinha ao senhor. Ouça, eu não estou a contar nenhuma anedota. Estou a falar... Mas isto tem a ver com muita coisa da feitiçaria que hoje anda entra pelas igrejas. Mas isso eu não vou falar disso, não é? Este mês, haverá um mês este ano em que nós iremos falar sobre isso, sobre a feitiçaria. Mas imaginem que eu vou ao astrólogo e eu entrei e sentei-me e o astrólogo diz-me assim, então, o que é que eu trago por cá? Você, senhor, eu não sei como é que se diz astrólogo, senhor astrólogo, não é? Eu estou a passar por muitas lutas, sim senhor, então diga-me lá o seu nome completo. E eu, António Manuel Alves Gonçalves. Sim senhor. Diga lá qual é a data do seu nascimento. 29/4/1954. Então o homem, ele faz logo o mapa astral. A partir do meu nome e da minha data faz o mapa astral. E ele diz, sabe, depois de avaliar aqui o seu mapa astral, o que acontece é que o senhor está sob a influência de Saturno, que está a passar por baixo de Marte, e Marte está em cima da Lua. E ele para, e eu fico a olhar para ele, e ele diz, percebeu? E eu disse, percebi. Percebi que Marte está por baixo, está por cima da Lua, e Saturno está por baixo de Marte, está trocado aqui, está por baixo, percebi. Pronto, e eu vou para casa, e chego a casa e a minha mulher diz, mas teu marido, filha, já sei qual é a razão dos nossos problemas todos. A culpa é do Saturno. Porque o Saturno está debaixo de Marte, Marte está em cima da Terra, quando o Saturno sair de debaixo de Marte e Marte sair de cima da Terra, os nossos problemas estão todos resolvidos. E eu fiquei enganado, mas feliz. Porque tive uma resposta. Eu estou a falar do silêncio de Deus. Nós temos muita dificuldade em lidar com o silêncio. As pessoas têm dificuldade em lidar com o silêncio. É por isso que elas vão ao cartomante, vão ao astrólogo. Porquê? Porque eles são mentirosos, mas dizem algumas coisas. Vocês estão cá? Eu percebi, irmãos. Aleluia. O meu problema é Saturno. Estou enganado, mas estou feliz porque tenho uma resposta. Mas quando eu dobro os meus joelhos e oro e digo, Senhor, tal, e o silêncio permanece. Eu tenho mais dificuldade em lidar com isso. Vocês estão cá. Mas eu quero vos dizer, irmãos, que o silêncio de Deus, para quem fica atento, fala mais do que a voz de qualquer bruxo, de qualquer astrólogo, qualquer cartomante, do que os signos. Irmão, tudo isso é uma mentira do inferno. Tudo isso é uma... Agora há dias o pastor Álvaro trouxe para aqui aquela... Como é que ele se chama, Álvaro? Trouxe um planetário. Eu até pensei que o Álvaro ia falar da astrologia.
Mas é isso. As pessoas preferem uma mentira que lhes diga alguma coisa na hora do que o silêncio de Deus. E as pessoas vão em busca dessas coisas todas. Hoje o mundo está invado disso. Está invado de bruxaria. O mundo está invado de feitiçaria. E muitos crentes, muitos pastores, muita gente está-se a deixar levar por toda essa influência. Porque a dificuldade, irmãos, a dificuldade é que nós aprendemos que temos um Deus que responde a tudo quando nós queremos. E isso é mentira. Porque Deus responde quando Ele quer e de acordo com a sua santíssima vontade e não com aquilo que nós queremos. É por isso que eu disse aos irmãos que eu estou cansado de um cristianismo de plástico, de ofertas, um cristianismo... Irmãos, o irmão não convida ninguém para vir à igreja dizendo, olha, venha para a minha igreja que os seus problemas vão ser todos resolvidos. Porque eu estou na igreja há 50 anos e continuo com problemas. Que há alguém que se pode juntar a mim? Mas há uma diferença. Eu tenho problemas, mas eu tenho um Deus que está comigo. Um Deus que me assiste. Um Deus que cuida de mim. Um Deus que me leva. Amém? As pessoas, a pessoa que vai ao bruxo, ela sai feliz da vida porque os astros falaram na hora. Agora, irmãos, nós entramos no nosso quarto em secreto. Ajoelhamos, oramos ao nosso Deus. E no silêncio, o que é que acontece? Tive um professor no Instituto Bíblico com quem eu conversei uma vez. Eu estava a passar por um período difícil na minha vida como estudante lá no Instituto Bíblico e com a sobrecarga que tinha, porque eu era aluno do Instituto, eu trabalhava muitas horas, dormia muito pouco, tinha uma grande sobrecarga, e estava a passar um tempo difícil e eu orei e nada aconteceu. E eu partilhei com aquele professor e disse... Eu tratava pelo nome próprio, não vou citá-lo, não é? Eu disse, estou numa luta, estou a orar há tanto tempo, isto, e ele disse, há tanto tempo que estás a orar. E ele fez contas e disse, eu estou a orar há 3 vezes mais tempo do que tu e estou na mesma situação. E eu disse, e isso ajuda-te? Ajuda-me a depender dele e a esperar pela resposta dele. E eu disse, está bom, é isso que eu vou fazer. E continuar a esperar até hoje de algumas respostas. É verdade que Deus tem respondido a muita coisa. Vocês estão cá? Deus tem respondido a muita coisa. Mas há muita coisa que Deus ainda não respondeu. Nem sei se irá responder, não é? Os irmãos, ouçam bem. O silêncio de Deus, ouçam. O silêncio de Deus não é ausência de amor ou de falta de interesse por nós. É um estímulo de Deus dizendo, filho, acredita na inteligência que eu te dei. Acredita no que já há de mim dentro do teu coração. Olha bem porque a resposta já está aí, com a graça que derramei sobre ti, no nome de Jesus. Amém? O problema é que nós muitas vezes estamos à procura de respostas que já estão dentro de nós e nós ou não as aceitamos, ou não as queremos, ou não as compreendemos. Mas a resposta já está dada. Porque todas as respostas, irmãos, estão aqui. Amém? Diga lá assim comigo. Já está aqui. Amém? Mas tem que encontrar. Diga lá novamente. Já está aqui. Mas tem que encontrar. Amém? Então, Deus respeita a sua inteligência em nós. Pastor, eu quero saber qual é a vontade de Deus para a minha vida. A vontade de Deus para a sua vida é que você ande em santidade. Eu vou repetir. A vontade de Deus para a sua vida é que você ande em santidade. Que seja uma pessoa solidária. Que desenvolva uma vida onde sirva às pessoas. Um caminho onde você ande e o nome dele, não é o seu nome, o nome dele seja glorificado. Então, irmãos, notem, se o texto diz que quem planeia os meus passos sou eu, por outro lado, dependendo desse planeamento, Deus anda comigo ou não. Diz, confirmados pelo Senhor, são os caminhos do homem em que os caminhos ele se deleita. Ou seja, os caminhos que eu planeio, de acordo com a vontade dele, ele deleita-se. E se ele se deleita, ele anda comigo. Agora, se eu escolho caminhos que não são de acordo com a vontade dele, ele não tem prazer nisso. Logo, ele não me apoia nesse caminho. Vocês estão cá? O que Deus está a dizer é, António, se o caminho que tu fazes é um caminho que me alegra, eu confirmo os teus passos. Mas se tu fizeres um caminho meio tortuoso, não me peças para confirmar isso.
1 Coríntios 6,12, eu citei a semana passada, diz: todas as coisas me são lícitas. Chama-se isto liberdade. Mas nem todas as coisas me convêm. Chama-se isto maturidade. Todas as coisas me são lícitas, liberdade, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas, maturidade. Então, irmãos, eu vou respeitar a decisão, Deus está a falar para mim. Eu vou respeitar a decisão que tu tomaste, mas não me peças para confirmar isso, não me peças para abençoar isso, eu continuo a respeitar a tua liberdade. Ou seja, se eu escolho o caminho, depois eu pergunto: Deus, porquê é que isto aconteceu? Porquê é que tu não me impediste? Porque Deus respeita a tua liberdade. Muitas vezes nós dizemos: oh, irmão, porquê é que o Senhor não nos impede? Porque o Senhor deu-nos liberdade. Nós queremos o melhor de dois mundos. Queremos que o Senhor nos dê a liberdade. Não queremos ser escravos. Queremos liberdade. Mas quando Ele interfere na nossa vida, reclamamos porque não é justo. Ou quando Ele não interfere, reclamamos porque não é justo. A justeza está no livre, irmãos. A justeza está no livro. Deus deu-nos tudo o que nós precisamos de saber para fazermos as escolhas de modo adequado, as escolhas certas. Porque Deus vai respeitar a liberdade de cada um. Chama-se livre-arbítrio. O irmão não escolhe e depois escuta Deus. Este texto diz assim: dependendo do plano, eu ando contigo ou não. Ou seja, que 2020 seja um ano, ouçam, em que planeamos de acordo com a vontade de Deus e nós iremos ter um ano bem-sucedido. Qual é o segredo do sucesso? Planear de acordo com a vontade de Deus. Não é planearmos o que queremos e pedir a bênção dele. Vocês estão comigo? É comum encontrarmos pessoas que perguntam: porquê é que os seus caminhos não são confirmados pelo Senhor? Por tudo aquilo que nós já vimos. Ainda assim, deixem-me pôr aqui um equilíbrio nisto. Não é? Nem sempre, deixem-me ver se eu consigo pôr isto de uma forma clara. O meu caminho, a minha escolha, a minha escolha, pode ainda assim ser de acordo com a vontade de Deus, daquilo que eu entendo que é a vontade de Deus, mas não ser o tempo de Deus para a minha vida. Eu fui claro. Eu posso fazer a escolha que eu sei que é de acordo com a vontade de Deus, mas não é o tempo de Deus para a minha vida. Lá em Eclesiastes, há um versículo que eu gosto particularmente, 2 meios versículos, que dizem: o coração do sábio discerne o tempo e o modo, porque para todo o propósito há um tempo e um modo. Ou seja, eu posso fazer escolhas que eu sei que estão na vontade de Deus. Deixem-me dar um exemplo assim prático. Os irmãos imaginem que eu digo assim: irmãos, eu vou tirar agora um mês e eu vou fazer uma campanha evangelística em Buba. É a vontade de Deus ou não é a vontade de Deus ir evangelizar lá em Buba? Digam lá. É, não é? Irmãos, evangelizar é sempre a vontade de Deus. Não é? Mas imaginem que por qualquer motivo eu encontro algumas dificuldades, alguns embaraços que me estão a impedir de ir para Buba fazer a campanha evangelística. Esses impedimentos que se manifestam, a quem é que eu atribuo a culpa? Digam lá. Hã? Aos irmãos? Atribuo a culpa a quem? Se eu tenho tudo planeado para fazer a vontade de Deus e de repente o meu caminho é bloqueado para ir, de quem é a culpa? Nós pensamos é do diabo, mas não é do diabo, nem sempre, não necessariamente. Vamos lá ver aqui alguns exemplos. Olha, aqui há alguém a fazer, está no tempo de Deus, e aqui, à luz do texto que eu vou ler, pode ser que o meu caminho não agrade, ou o meu caminho agrade, mas não estava no tempo de Deus. Atos 16:6 diz assim: e passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Irmãos, notem, Paulo e os discípulos, eles disseram: vamos para a Ásia, vamos pregar o Evangelho na Ásia, e quando eles estavam preparados para ir para a Ásia, irmãos, pregar o Evangelho é uma coisa boa, não é? Digam lá, é ou não é? Eles iam fazer uma coisa boa ou não iam? Mas quando eles decidiram ir, diz que eles, indo, foram impedidos pelo Espírito Santo.
Paulo e os seus companheiros estavam a anunciar o Evangelho na Ásia e foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Agora, os irmãos, é o que eu já estava a dizer. Pensem, eu estou a sair para anunciar a palavra de Deus num lugar qualquer e de repente, pum, o meu caminho foi bloqueado. Diante disso, irmãos, diante disso, indo eu para pregar a palavra e o meu caminho ser bloqueado, eu pensaria, o diabo está-me a impedir, irmãos, vamos orar para desfazer as armas do diabo, vamos orar para que o diabo não ganhe vitória. Irmãos, não tem nada a ver com o diabo. Porque a vontade, a escolha, está de acordo com a vontade de Deus, mas não está no tempo que Deus acha que é o ideal para eu fazer. E irmãos, isto não é uma coisa que nós aprendemos instantaneamente. Isto tem a ver com a nossa relação com Ele, com o nós conhecermos os tempos de Deus, percebermos até em relação ao coração do povo. Se é ou não é o tempo, e se quer sensibilidade, quer relacionamento com Deus. Porque, irmãos, o Espírito Santo, Ele irá confirmar os passos do homem bom, mas também nos tempos de Deus para o homem bom. Vocês estão cá? Atos 16:7 diz, e quando chegaram a Mísia, intentavam ir para a Bitínia, outra vez, mas o Espírito não permitiu. Vou para, mas o Espírito Santo impediu. E agora? Vou esperar. E esperando, o Senhor falou. Diz, e Paulo teve de noite uma visão em que se apresentou um homem da Macedónia e lhe rogou dizendo, passa à Macedónia e ajuda-nos. O que Paulo está a dizer, irmãos, não basta fazer o que é bom, tem de ser a vontade de Deus. Amém? Porque nós muitas vezes iludimos-nos, porque estamos a fazer o bom, já... Não basta fazer o que é bom, tem que ser na vontade e no propósito de Deus. Isto está a dizer que há muita gente boa, mas sem chegar a lugar nenhum. Há muita gente boa no inferno. Os irmãos sabem isso também. Fazer o bem é bom, mas mais importante é saber se o que estamos a fazer é para levantar o nome de Deus ou é para vanglória nossa. Olha, eu não gosto de pregadores que passam a vida a falar deles próprios. Do que eles fazem, do que aconteceu com eles. Não gosto nada disso. Isso é vanglória. O Senhor Jesus disse acerca do Espírito Santo, Ele virá para testificar de mim. É interessante, nós falamos tanto do Espírito Santo, iremos ter tempo para falar do Espírito Santo. Espírito Santo, Ele não puxa a glória para si, Ele veio para falar do Senhor Jesus, Ele testificará de mim. E hoje há pregadores que só falam do que eles fazem. Os irmãos vão para a internet, vão para o YouTube e têm pregadores que levam mais tempo a falar do que eles fazem do que daquilo que Deus faz. Isso é vanglória. Porque o nosso propósito não é a glória de nós mesmos, é a glória dele. É por isso que eu gosto de Paulo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro. Para quê? Para que a excelência não seja nossa. Para que a excelência não seja nossa. Para que nós não caiamos no pecado da vanglória, de acharmos que somos alguma coisa. E quero-vos dizer que Paulo foi maior do que todos os outros. Até hoje. Então, irmãos, você tem a certeza de que as decisões que vai tomando ao longo da sua vida são para a glória dele? Não será melhor esperar um pouco mais para que tome a sua decisão no tempo dele? Ou nós trilhamos caminhos errados e colocamos Deus fora da nossa vida, ou nós trilhamos caminhos bons fora do tempo de Deus? Quem é que aqui se lembra do bicho da seda? Vocês sabem, no Brasil, bicho da seda no Brasil chama-se crisálida. E cá também, não é? Crisálida. A palavra crisálida é uma palavra que vem da palavra crise. Crisálida vem da palavra crise. O bicho da seda é a crisálida do Brasil. Eu estava a preparar a mensagem, fui à procura e cheguei a esta conclusão, não é? Então, é interessante. O bicho da seda, ele anda lá na caixinha, faz o casulo e um dia nós abrimos lá a tampinha e vimos lá o bichinho no casulo, a borboleta que se transformou, que está lá dentro, e nós pensamos, coitadinha da borboleta, vou-lhe dar uma ajudinha para a libertar. E pegamos em alguma coisa e fazemos um furinho no casulo e a borboleta saiu. E nós achamos que fizemos uma coisa boa. Fizemos. Nós tiramos a borboleta, mas ela nunca vai voar. Aquela borboleta nunca vai voar.
Porque o que lhe vai dar a estrutura toda para ela se lançar no seu voo é toda a força que ela vai ter que desenvolver para romper o casulo e sair. O facto de nós a queremos facilitar, nós só alimentamos. Só a destruímos. Criamos-lhe problemas. Ouçam, irmãos, ouçam. Deus muitas vezes não responde à nossa oração. Deus muitas vezes não vem ao nosso encontro para que nós aprendamos a tomar as nossas decisões à luz da sua palavra. Quando Deus não responde, não é porque Ele não nos ama. É porque Ele nos ama demais para nos manter sempre dependentes. Deixem-me dar um exemplo. Quando eu fui pastor em Ponte Sor, nós morávamos fora da cidade de Ponte Sor, e a Sónia, que já estava na escola, eu tinha que ir levar todos os dias à escola, que era dentro da cidade. Então eu decidi ensinar a Sónia a andar de bicicleta. Comprei uma BMX para ela, e ela dizia: "Oh pai, eu não sou capaz de andar de bicicleta, não vou conseguir." Eu disse: "Vais, um dia, pula em cima da bicicleta." E lá ia eu, até acho que ainda hoje tenho problemas nas costas, a segurar o selim, vai. E ela toda torcida, e vai, e consegues, e vai, e consegues. E de vez em quando eu largava um bocadinho a bicicleta. Largava, ia ali perto, para ajudar. Até que um dia eu larguei simplesmente a bicicleta e deixei andar. E ela foi, e eu larguei a bicicleta porque eu queria que ela se espalhasse. Não, porque eu queria que ela aprendesse a confiar nela. Vocês estão cá? Eu queria que ela aprendesse a confiar nela. Ouçam, é por isso que nós, chega a uma altura, temos que dar de mão das pessoas. As pessoas que são sempre dependentes nunca crescem. São eternamente infantis. Elas precisam de ser soltas, precisamos de as deixar ir. Mas ela vai se espalhar, deixa lá. Ela espalha-se, cura as arranhadelas, monta na bicicleta, ou então traz pela mão, para a gente endireitar lá o guiador, porque aquilo fica torto. Mas a realidade foi esta. Eu lá ia com a Sónia, e a Sónia na altura ela pesava um bocadinho, e ela: eu não consigo. E eu lembro-me lá, perto da nossa casa, ela já ia a mais de 50 metros de mim, a dizer: eu não consigo, sozinha. E você consegues. Depois a dificuldade foi dar a volta, não é? Porque ela aterrou, mas pronto. A partir daí, sabe o que é que aconteceu? 8 dias depois ela ia para a escola, sozinha, de bicicleta. E tinha que passar a ponte, com os automóveis, com tudo. E os irmãos diziam: mas o pastor não ficou preocupado? Fiquei preocupado. É claro que eu ia de carro, nos primeiros dias ia de carro, ao longe, para ver se estava tudo bem. Mas eu não ia ao pé dela. E quando ela tinha algum problema e tinha que parar no passeio e ajeitar, eu ficava de longe a ver, não ia logo a correr para o pé dela. Para ela ganhar confiança nela. É isso que Deus faz connosco. Deus é o nosso Pai, Ele cuida de nós. Deus não tem prazer em nos ver cair, mas Deus tem prazer em nos ver a ganhar forças dentro de nós, maturidade dentro de nós, para nós caminharmos com as nossas lutas, com as nossas dificuldades, e sabendo que nas nossas escolhas de acordo com a sua vontade, Ele nos vai abençoar. Deixem-me dizer 2 ou 3 coisas. Liberdade, a liberdade diz: casar é projeto de Deus. Amém? A maturidade pergunta: será que estou pronto ou pronta para casar? Não é pertinente? Casar é a vontade de Deus. Pois claro, o Senhor estabeleceu o casamento. Mas será que tu estás pronto para casar? O meu casamento está numa crise. Mas será que o divórcio é a única saída? E o divórcio? É a vontade de Deus ou a tua? A Bíblia diz que aquilo que Deus uniu no meu casamento não foi unido por Deus. A escolha foi tua. Se não foi unido por Deus, foste tu que escolheste. E a pessoa responsável assume as responsabilidades das tuas escolhas. E se não está a funcionar, trabalha para que funcione. Mas Deus abençoa. Não abençoa. Deus abençoa quando tu escolhes de acordo com a vontade de Deus. Quando tu alinhas a tua vida pela vontade de Deus. O problema é que nós queremos fazer as nossas escolhas, fazer o que queremos e dizer: Deus, aleluia, agora vem cá. Tu és o bombeiro de serviço. E Deus diz: sou tudo menos bombeiro. Eu respeito a tua liberdade, mas tu vais viver com as consequências das tuas escolhas. Mas isto é cristianismo. Vocês estão cá comigo? Porque senão, irmãos, se isto não é cristianismo, nós vamos culpar Deus de tudo e mais alguma coisa. E Deus não é culpado de nada. Nós é que somos os culpados. Estou quase a acabar. A nossa impaciência faz com que trilhemos caminhos em que colocamos Deus fora deles. E depois perguntamos: Deus,
Porque é que tu permites isto? E Deus responde, eu não permiti nada, eu só respeitei a tua decisão. Diga lá para o irmão que está ao seu lado. Diga lá, Deus não permite nada. Ele só respeita a tua decisão. Amém? O que o crente chama de abandono de Deus, Deus chama de respeito. Amém? O que o crente chama de Deus abandonou-me é uma mentira. Deus chama isso de respeito. Um Deus que diz, António, eu acredito na inteligência que eu te dei. Eu acredito na liberdade que eu te dei. Eu respeito as decisões que tu tomas na tua vida. Mas, meu filho, sobretudo, António, amadurece. Não sejas refém das tuas emoções, das tuas atitudes, da tua ansiedade. Ele diz que autentica o caminho no qual ele se deleita. Isto significa, irmãos, que Deus não negocia a sua soberania. Ele autentica os caminhos que ele se deleita. Pergunta é, nas tuas dificuldades, tens a certeza que fizeste a escolha que Deus tinha para a tua vida? Consultaste o livro? Aprendeste da palavra? Ou num impulso de emoção achaste que era assim e que Deus ia? Os passos do homem bom são confirmados pelo Senhor. Por outras palavras, os passos que o homem bom escolhe, de acordo com a vontade de Deus, que alegra o coração de Deus, Deus vai confirmar. Mas se não forem, Deus respeita a tua decisão. Deus respeita a tua escolha. Mas as consequências são da tua responsabilidade, não são da responsabilidade de Deus. Amém? Alguém me entende? Saltar aqui algumas coisas. O Maturo diz, eu quero ter a certeza de que Deus me fez esta promessa. Eu não vou aceitar só porque acho, ou porque algum profeta me disse que Deus lhe disse. Não. Irmãos, eu não vou... Há algumas coisas que eu rejeito liminarmente. Olha, eu não permito que qualquer pessoa ore por mim. Ponto final. Eu não permito que qualquer pessoa ore por mim. Essa coisa de venha todo mundo à frente e impor as mãos, isso não existe, irmãos. A gente sabe lá quem é que vem impor as mãos. A gente conhece a vida das pessoas. Eu convido para virem orar as pessoas que eu conheço minimamente. Se eu não conheço minimamente, não convido para orar. Porque em vez de ser uma oração de bênção, pode ser uma oração de prejuízo. Porque se eu quero que Deus me use, eu tenho que alinhar a minha vida com Ele. Não, eu faço como quero, ando como quero, penso como quero, e eu estou acima, eu não ouço ninguém. Porque eu já fiz as minhas escolhas, e depois quero que Deus... Eu não quero ninguém orar por mim. Se anda numa vida alinhada com Deus, se é referência, se eu conheço a vida da pessoa, eu espero que ela ore por mim. Mas se eu não conheço, eu não quero que ela ore por mim. Eu rejeito. Já houve pessoas que me perguntaram, posso orar por si? Eu disse não. Claramente. Não conheço a pessoa de lado nenhum. Sei lá quem ela é. Mas é uma pessoa que anda na igreja. Sei lá, os bruxos também vão à igreja. Até o diabo vem à igreja. Vocês estão comigo ou não? Então vamos ter cuidado. Quando alguém vir isto, pastor, tenho uma profecia para si. Olha, eu lembro-me há uns anos. Na professora Santos Lucas, nós tínhamos passado por uma luta terrível. Os irmãos mais antigos lembram-se disso. E alguém veio aí, e nós estávamos a sair daquela tribulação, e eu estava a gozar, eu estava a começar a gozar a paz de Deus no meu coração. Estava mesmo a gozar a paz de Deus. E alguém veio à igreja e disse, pastor, eu tenho uma palavra de Deus para si. Deus estava a dizer que vêm aí tempos muito complicados para a sua vida. Eu disse, Senhor, das duas uma. Ou isto vai agravar, ou esta profecia vem atrasada. Felizmente vinha atrasada. Porque, irmãos, sabe, é tão fácil eu chegar e dizer, irmão, Deus está-me a dizer que você vai passar por grandes problemas. Isto não tem nada a ver com aquilo que Deus diz, irmãos. Todo mundo vai passar por problemas. Que é isso? Vir aqui profetizar, Deus está-me a dizer que você vai ser... Olha, conheci uma jovem que alguém profetizou para ela. Deus revelou-me que tu vais ser conhecida mundialmente como uma grande pregadora. Está desviada. Porque ela queria ir logo para o mundo. Nem sequer estava a servir ainda na igreja.
E ficou frustrada, porque a palavra é que ela ia ser conhecida mundialmente. Essa jovem foi minha aluna da escola dominical. Hoje está perdida. Porquê? Porque alguém profetizou. Porque a loucura é... Profetiza, diz qualquer coisa. Não digas qualquer coisa. Não digas qualquer coisa. Fica calado. Se Deus falou e tens a certeza que é de Deus, não é das tuas emoções. Porque o Espírito de Deus não trabalha com as nossas emoções. Trabalha com as nossas convicções. Amém? Deus sempre cumpre. Amém? Eu não vou caminhar porque alguém profetizou sobre mim. Não, eu quero ter a certeza no meu íntimo. Deus sempre cumpre. Ele é perfeito. Nele não há mudança nem sombra de variação. A única razão para que Deus não cumpra é porque aquele para quem Ele prometeu deixou de viver. Isto é outro aspecto. Outro aspecto. Irmãos, eu estou numa relação com Deus especial. Especial. E eu estou a orar, todos os joelhos, e Deus faz-me uma promessa. E passaram 2, 3 dias e eu mudei completamente. Minha cabeça deu a volta e eu já não estou na mesma postura. E eu digo assim, Senhor, tu fizeste-me uma promessa. E o Senhor diz assim, eu fiz-te uma promessa num momento em que tu estavas numa predisposição na qual tu não estás hoje. Logo, a minha promessa hoje não é válida. A minha promessa é válida naquele contexto. Fora daquele contexto não é válida. Vocês estão cá? Porque quando Deus me promete alguma coisa, eu devo permanecer na postura em que Ele me fez a promessa. Vocês estão comigo? Isto é quase como no casamento. Os princípios da fidelidade no casamento têm compromisso. Quando um viola esses princípios da fidelidade, o outro deve permanecer pelo amor. Porque, do ponto de vista da legalidade, está no direito de romper. Vocês estão cá ou não? O que Deus está a dizer é, quando tu estavas lá naquela e te humilhaste e abriste o teu coração e clamaste e disseste, Deus, conta comigo, eu vou fazer. Eu fiz-te a promessa. Mas nunca mais te lembraste daquilo que me prometeste a mim também. Logo, a minha promessa para ti está fora do tempo. Volta a acertar a tua vida comigo e a promessa virá. Vocês estão cá. Quantos aqui têm uma promessa de Deus que ainda não se cumpriu? Levantem lá o braço. Olha, alinha a tua vida com Deus. Volta a acertar o passo. Porque quando acertares o passo, a promessa vai chegar. Amém? E por fim, irmãos, a minha imaturidade roubou-me a capacidade de saber esperar em Deus. E de adorador transformou-me em murmurador, que quer dizer que Deus não cumpriu a sua promessa. Que nós não passemos de adoradores a murmuradores. Nós não somos pessoas que adoram a Deus pelo que Ele faz. Amém? Mas este é o meu mote. Este é o meu mote. Eu não quero adorar um Deus pelo aquilo que Ele faz. Porque no dia em que Ele não fizer, eu vou ficar desiludido. Eu quero adorar um Deus por aquilo que Ele é. E quando Ele faz, eu fico feliz. E quando Ele não faz, eu continuo à espera. Mas continuo a adorá-lo. Amém? Tudo o que Deus lhe prometeu a si continua de pé, está à sua espera, esperando que você amadureça para poder tomar posse no nome de Jesus. A maturidade é mais importante que a liberdade. E eu vou resumir. Quem faz o meu caminho sou eu. Dependendo desse planeamento, Deus anda comigo ou não. Para quem tem Deus no caminho, o resultado não é mais uma preocupação. Porque ainda que caia, não ficará prostrado. Porque Ele diz, vamos lá voltar a ler no Salmo 37, para eu terminar. Salmo 37, Ele diz, os passos do homem bom são confirmados pelo Senhor e Ele deleita-se no seu caminho. Amém? Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Amém? Glória a Deus. Vocês sabem, ainda Deus dá-nos esta liberdade. Ele acredita na inteligência que Ele nos deu. Deus tem... O convite de Deus para nós, à luz de Colossenses 3,15, é: tem sonhos e corre atrás dos teus sonhos, de acordo com a vontade de Deus. A paz de Deus, para a qual também fostes chamados, em um só corpo domina em vossos corações, e sede agradecidos. Ainda que caia, Deus nos segura a mão.
porém Ele só segura a mão de quem trilha o caminho que lhe agrada. Amém? Nós não podemos caminhar para o outro lado e esperar que Ele nos segure a mão. Ele deixa-nos ir. Aconteceu com o filho pródigo. Vocês lembram-se? Semana passada, filho pródigo, na liberdade, foi por onde quis. Deus não foi atrás dele. Deus não o segurou. Deus esperou que ele voltasse. E ele voltou. Há um hino, não sei se sou capaz de cantar, um hino que diz assim, já vou beber uma pinguinha de água, tá bom? O hino não diz isso, eu é que digo. Diz assim: se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus e vai. Se as tristezas desta vida quiserem te sufocar, segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante, não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. Afinal, todo mundo conhecia este hino, não é? Vamos lá ficar de pé e vamos lá cantar uma vez mais este hino, particularmente o refrão. Lembrem-se. Digam lá comigo, liberdade é uma coisa muito boa, mas muito perigosa, onde não há maturidade. Diga ainda comigo, o silêncio de Deus não é abandono, é Deus estimulando a agir com a sabedoria que Ele me deu e a saber esperar nele. Se eu cair, quando estou na sua vontade, a sua mão me segura e me levanta. Então vamos lá cantar mais uma vez. Se as águas do mar da vida quiserem me afogar, segura na mão de Deus e vai. Se as tristezas desta vida quiserem te sufocar, segura na mão de Deus e vai. Dá a mão, irmãos, para o seu lado. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante, não olhes para trás, mas segura a mão de Deus e vai. Amém. Aleluia. Amém. 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 Irmãos,